Boa noite, pessoal, tudo bom? Pessoal, nós vamos começar nossa apostila agora, tá? Das políticas de saúde do homem e da mulher, tá? Então, eu trouxe aqui primeiro em conjunto, tá? Um pouco sobre a saúde dos dois, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o que afeta a saúde mais dos homens e das mulheres em conjunto, tá? Então, eu tenho aqui o sedentarismo, tá? Sedentarismo, ele afeta 29%, né, dos homens e 25% das mulheres. Ou seja, afeta mais os homens do que as mulheres, tá? Consumo de bebidas alcoólicas, 29% de homens e 23% de mulheres. Então, os homens, além de serem mais sedentários, bebem mais, consumem mais bebidas alcoólicas do que as mulheres hoje em dia, tá? Isso, consequentemente, vai agravando a saúde mais dos homens do que das mulheres, tá? Então, a gente tem aqui hipertensão arterial, 20% nos homens e 13% nas mulheres, tá? Tabagismo, 19% nos homens e 11% nas mulheres, tá? Obesidade, 12% nos homens e 10% nas mulheres, tá? Então, a gente tem uma média de que os homens brasileiros, eles vivem 7 anos a menos do que as mulheres, tá? Principalmente pelo estilo de vida que eles levam, tá? Menos saudáveis, né? A mulher ainda se preocupa, por mais que ela se preocupa muito com o físico, né? Então a mulher tá sempre mais ali, tá em dieta, faz uma atividade física, procura se alimentar melhor, né? E a mulher não tem a vergonha de procurar um serviço de saúde. Pelo contrário, como é a mulher que geralmente acompanha filhos na unidade de saúde, acompanha os pais na unidade de saúde, então ela já está nesse ambiente, presente nesse ambiente mais vezes, então ela acaba buscando e cuidando da saúde com uma maior frequência do que os homens. A gente raramente vê homens procurando unidade de saúde. Eles geralmente vão quando eles realmente já estão com dor, tá? Quando realmente já é um problema sério. As mulheres costumam preocupar mais com a prevenção. Então as mulheres se cuidam mais, tá? As mulheres procuram mais se exercitar, se alimentar melhor, procuram mais fazer exames preventivos, procuram mais estar lá preocupada com a saúde. Porque geralmente, como é ela que cuida realmente da casa, dos filhos, dos pais, né? Então ela pensa que realmente se acontecer alguma coisa com ela, quem que vai cuidar, né? Geralmente o pai, o homem não é daquele que tá muito susceptível, né? Aberto a essas questões, né? Vai quando realmente é necessário, tá? Mas o homem, geralmente ele evita unidade de saúde. A mulher, como já está lá mais frequente, ela acaba procurando mais, tá? Então, isso traz pra gente essa grande divergência nessa questão, principalmente da saúde do homem e da mulher, na questão de prevenção. As mulheres costumam prevenir mais, se cuidar melhor do que os homens, tá? Mas é uma mentalidade que já vem mudando, tá? Daqui a pouquinho a gente fala da saúde dos homens, mas eu trouxe para vocês aqui um pouco da saúde das mulheres, tá? Que é uma política de saúde bem mais antiga, bem mais corriqueira, tá? Mais presente na nossa vida, questão de falar da saúde da mulher, principalmente visto que a mulher era vista como a mãe, né? A progenitora do lar, então aquela que tá ali para poder realmente ser a mãe, a cuidadora de todos. Então a saúde da mulher sempre foi um pouco mais visada do que a saúde dos homens. Então agora, de uns tempos para cá, é que foram vendo a importância realmente de se preocuparem com a saúde do homem, tá? Mas não é muito recente não, tá? Então a gente tem aqui, ó, deixa eu só aqui. Então, a gente tem aqui, pessoal, as mulheres são a maioria da população brasileira. Então a gente ainda tem que existem mais mulheres do que homens no mundo, tá? No Brasil principalmente, né? Elas representam uma porcentagem de 50,77%, tá? Quase igual, mas ainda tem mais mulheres do que homens, tá? Mas elas são as principais usuárias do SUS, do Sistema Único de Saúde, tá? Elas frequentam o serviço de saúde pelo seu próprio atendimento
mas sobretudo para acompanhamento de crianças, de familiares, de pessoas idosas, pessoas com deficiência, tá? Que eu falei. São também cuidadoras não só das crianças, mas de outros membros da família, além de vizinhos, de comunidade. Então as mulheres são aquelas pessoas realmente bem solícitas, bem abertas para ajudar, dispostas a ajudar, a correr atrás, a realmente amparar uma família que precisa de um acompanhamento. Então ela que está disposta a estar indo nas unidades de saúde, acompanhando as consultas médicas, acompanhando os exames, tá? Então, essa situação ela acaba envolvendo diversos aspectos na vida, tá? Como a relação com o meio ambiente, lazer, alimentação, condições de trabalho, moradia e renda. O que é isso que nós estamos falando, gente? Dos aspectos, dos fatores condicionantes da saúde. Então, a mulher também é mais preocupada com ele, tá? Então, no caso das mulheres, os problemas são agravados, tá? Os problemas são agravados pela discriminação nas relações de trabalho e da sobrecarga de responsabilidade do trabalho. Gente, antigamente, a mulher era vista como a dona de casa e a mãe dos filhos, né? Aquela que realmente estava disposta ali, que estava pronta para cuidar dos filhos. Então, a mulher era do lar, ela não saía para trabalhar. Então, ela que ficava responsável pelas atividades da casa, pela educação dos filhos, para fazer a comida, a limpeza, a higiene, tudo, tá? Ainda cuidar do marido. Hoje em dia, né, de bastante tempo para cá, as mulheres estão saindo para trabalhar, as mulheres também estão ajudando nas questões financeiras da casa, nas contas da casa, tá? As mulheres, hoje em dia tem mulher que ganha mais até que o próprio marido, tá? Financeiramente, mas as mulheres ainda continuaram com a responsabilidade de ter os filhos, de cuidar dos filhos e da casa, tá? O que estamos numa mentalidade bem lenta, a passos bem lentos, tá? Mudando isso, tá? A gente consegue hoje já ter alguns homens que ajudam em casa. Alguns homens, inclusive, que eu conheço, que abriram mão de trabalhar para cuidar dos filhos, para a educação dos filhos, enquanto a esposa, que ganhava mais, tinha um serviço mais fixo, por exemplo, saía para trabalhar. Então, inverteu os papéis, tá? De que o homem fica em casa, fazendo comida, cuidando da casa e criando os filhos, e a mulher saindo para trabalhar. Mas ainda é minoria, tá? Ainda é muito raro a gente ver. A gente ainda vem desse conceito do patriarcado, de que o homem é o progenitor do lar, da questão financeira. Então, ele que tem a casa, ele que paga a casa, a luz, a água, a comida, né? E a mulher que cozinha e cuida dos filhos, tá? Mas isso está mudando, tá? Com o tempo. E isso não muda o fato da questão da saúde da mulher, que ela é afetada ainda com essa sobrecarga de trabalho, de que ela sai para trabalhar fora de casa e ainda tem que levar os filhos para a escola, ainda tem que fazer comida para o marido, comida para casa, e ainda tem que dar faxina na casa, ainda tem que organizar, lavar as roupas, passar. Então, ela ainda além de sair para trabalhar, continua sendo do lar, continua sendo a mãe que vai estudar, que vai ensinar dever para os meninos, para as crianças, tá? Então, assim, ela acaba com essa sobrecarga de trabalho, tá? Ela tem um leque muito grande de responsabilidades. Isso acaba afetando no emocional e no físico da mulher. Por isso, a saúde da mulher ela é muito preocupante pra gente, pra saúde pública, tá? Porque mesmo com todos esses movimentos feministas, né? Igual a gente tem aqui, ó, em 1983, movimento, programa de assistência integral à saúde da mulher, né? A gente teve vários movimentos feministas, tá? Principalmente da questão da reprodução, da mulher poder escolher se ela quer ou não reproduzir, se ela quer ou não ter filhos e quantos filhos a mulher quer ter. Isso hoje é uma opção livre para ela. E com isso a gente já conseguiu implementar várias políticas de saúde de planejamento familiar, onde é a opção da mulher escolher se ela quer ter filhos ou não e quantos filhos ela quer ter. Então, essa questão dessas políticas de saúde foi um ganho muito grande para a mulher da questão materna e infantil, porque a mulher abre mão de muita coisa para poder ter o filho.
Ela sabe que a vida dela muda completamente, né? Tanto que ela fica aí meses ou anos afastado, né, para poder carregar o neném, para ter o parto, né, para poder estar lá presente nos primeiros anos de vida do neném, que ele vai precisar muito da mãe. Então ela abre mão realmente da vida profissional dela para poder ser mãe, até ela conseguir voltar a se estabelecer no mercado profissional novamente. Já o homem não. Ele consegue, ele ganha ali uma semaninha de folga quando o neném nasce e ele volta a trabalhar sem nenhum problema, né? Sem nenhum afastamento. Então, essa opção da mulher foi um ganho grande da saúde pública feminina, tá? E aí hoje a gente tem mulheres que não querem ter filhos, muito comum, como a gente tem também mulheres que querem às vezes ter um só, ter dois, tá? É uma opção dela. E existe o programa de planejamento familiar pelo SUS de forma gratuita, onde ele vai disponibilizar para a mulher métodos contraceptivos à escolha dela. Se ela quiser tomar anticoncepcional, é disponibilizado para ela. Pílula do dia seguinte? Tem, disponibilizado para ela. Ela quer camisinha? Tem no PSF. Ela quer fazer, colocar DIU? Tem também disponibilizado. Quer fazer laqueadura? Tem também disponibilizado, tá? Só que hoje, para fazer a laqueadura é um pouco mais complicado, porque pelo SUS precisa passar por laudos médicos, tá? E a mulher tem que ter, pelo menos, tem uma idade certa, não sei se é acima de 25 anos e ter tido pelo menos 2 filhos, tá? Mas é uma coisa que consegue, às vezes, entrar na justiça e conseguir. A mulher que consegue provar que não quer ter mais filhos, às vezes teve um só e não quer ter mais, né? Ou ela não tem marido também, não quer. É uma coisa assim, uma parte burocrática um pouquinho mais chata, mas consegue sim, tá? Se entrar na justiça, consegue, mas tá lá disponibilizado. Fala que a dura para mulheres acima de 25 anos, com pelo menos 2 filhos, tá? Aí sim ela pode fazer, tá bom? Sem problema nenhum, consegue disponibilizar de forma gratuita pelo SUS. Mas a gente vai falar desses programas um pouquinho mais pra frente, com mais calma, tá? Então, eu trouxe para vocês que existe, sim, alguns programas que estão vinculados ao programa Saúde da Mulher, Saúde Materna Infantil, tá? O cuidado da mulher pós o nascimento do neném. Não só a questão do pré-natal, do acompanhamento todo de forma gratuita durante a gestação da mulher, mas também no pós, quando a mulher vira uma puérpera, né? Que é aquela mulher que já teve o seu neném, né? E agora está aí nessa recuperação e aprendendo a como cuidar do seu bebê, cuidar de si mesmo e cuidar do bebê. Então existe toda essa criação desse vínculo materno-infantil, que é muito importante, mas também a mulher não, a aproximação da mulher com ela mesma, a ela como mulher e ela como mãe. Então ela conseguir criar essa separação, esse vínculo de mulher e mãe é muito importante, porque ela não pode deixar de pensar nela mesma como mulher. Tá? Então, ela tem que continuar se preocupando com a saúde dela, com os cuidados dela, tá? E é bem legal essas políticas que conseguem trazer isso pra gente, tá bom? Então, gente, a atenção integral à saúde da mulher, tá? Ela promove a melhoria das condições de vida e a saúde das mulheres brasileiras, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos e a ampliação do acesso aos meios de serviço de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde, tá? Contribuir assim para a redução da mortalidade e morbidade feminina, especialmente por causas evitáveis em todo o ciclo de vida e nos diversos grupos populacionais sem discriminação de qualquer espécie, tá? Então, independente de idade, de raça, de cor, tá? É um conceito amplo, tá? A saúde é integral, a saúde da mulher, desde lá dos primeiros anos de vida, principalmente quando a mulher passa pela puberdade, pelo momento que ela tem a sua primeira menstruação, toda aquela fase, aquelas mudanças no corpo, tá? A parte da questão do nascimento,
da questão da gravidez, né, da prevenção da gravidez em si, do acompanhamento de pré-natal, do parto, do pós-parto, do acompanhamento da mulher como mãe, tá, da vida adulta, da questão quando ela entra em menopausa e da vida dela idosa. Então, assim, ela tem esse acompanhamento bem de perto. A saúde integral da mulher, a questão da saúde pública, na visão para a mulher, ela é muito importante, ela consegue ser muito ampla e ela abrange grande parte das doenças e consegue ser bem prevenível e evitável para essas mulheres, tá bom? Então eu trouxe algumas que tem até uma cartilha, tá? Que são uma das principais questões do Outubro Rosa, né? Que é um mês voltado especificamente para a questão da saúde da mulher. A saúde da mulher tem que ser vista no ano inteiro, tá? Mas existe um mês específico, que é o outubro, que ele foi considerado Outubro Rosa, tá? Que ele é um mês voltado especificamente para a questão da mulher, onde a gente tem diversas campanhas de acompanhamento, de informações, de fazer preventivos, exames de mama, né? Então, ela traz pra gente um leque muito grande do cuidado, da importância do cuidado de saúde da mulher, tá? Uma das principais causas, né, doenças que o Outubro Rosa traz também, que às vezes a gente não lembra, tá? A gente preocupa só com câncer de colo de útero e mama, tá? Mas ele traz também doenças que são muito preocupantes, que são bem relevantes para a saúde da mulher. É o câncer de mama, tá? Que é um dos principais que a gente tem. O câncer de colo de útero, a gestação, doenças cardiovasculares. Então, é uma das principais causas de morte entre as mulheres, tá? E aí, algumas doenças, algumas atitudes de prevenção são importantes, tá dando algumas informações, como a questão de cuidados alimentares, práticas de atividade física, tá? Acompanhamento, a mulher não esquecer de cuidar da própria saúde e não ficar focada em cuidar só na saúde dos filhos, dos pais, dos vizinhos, dos avós, do marido, do irmão, do periquito, do papagaio, né? Então, ela preocupar realmente com ela mesma, ela voltar a enxergar ela. Eu preciso cuidar de mim, tá? As doenças que eu posso ter. Então, as doenças cardiovasculares vem agravando bastante, principalmente, como a gente falou, com a questão do estresse, do dia a dia, da ampla responsabilidade que a mulher trouxe para ela, a questão de sair para trabalhar, ainda voltar, ainda ser a dona de casa, ser a mãe, ser a esposa, né, cuidar da casa, dos filhos, do marido e ainda estar trabalhando fora, ter todas essas preocupações. Então o serviço da mulher só aumentou, só acrescentou e aí com isso elas estão tendo mais doenças, ficando muito sobrecarregadas e com isso acaba agravando muito o estado físico delas, tá? Então ela não deixar de ficar atento a isso e procurar o serviço de saúde para tratar de prevenção, tá? Então a gente tem aqui as principais doenças cardiovasculares, também é importante. Planejamento familiar, igual eu falei, as mulheres hoje têm a opção do corpo dela, quantos filhos querem ter, se querem ter filhos ou não, tá? Quando elas vão querer ter os filhos. Então, o planejamento familiar está disponível de forma gratuita pelo SUS, tá? Câncer de pulmão está sendo uma das principais causas de morte também, um alto fator de risco, principalmente as mulheres que estão ficando muito tabagistas, tá? Então, se ela deseja parar de fumar também, ela consegue apoio na unidade básica de saúde, tá? Então, tem todos os procedimentos, todos os protocolos para ajudar aqueles que não querem, não só mulher como homem, tá? Mas como a gente está falando primeiro da saúde da mulher, o Outubro Rosa também traz pra gente relembrar elas que se elas querem cuidar de doenças cardiovasculares, evitar doenças pulmonares, né, como hipertensão, diabetes, o câncer de pulmão, né, várias outras doenças, elas conseguem fazer o acompanhamento na unidade básica de saúde, tá? Obesidade, tá? Com essa vida sedentária, corrida que a gente leva, de sempre correr atrás, ter 3, 4 empregos, né? Cuidar da casa, da família, dos filhos, do marido. Então, as mulheres estão cada vez mais obesas também, porque elas já têm um ganho grande durante a gestação e elas acabam não conseguindo perder esse peso, esse excesso de peso, e acabam só engordando cada vez mais. Isso traz grandes problemas para a saúde física e mental dessa mulher, tá? DST,
essa é outra coisa importantíssima, tá? As mulheres têm que se cuidarem, têm que exigirem a camisinha, têm que querer estar, querer que seus parceiros sexuais utilizem, tá? Estar se protegendo, tá? É uma opção da mulher, tá? Por mais que o cara fale assim, eu não quero, eu não gosto, né? Ele não dá conta quando coloca, né? Então, assim, não. É a gente falar não, sem camisinha não vai, tá? Porque não é só a gravidez que ela tá evitando, ela tá evitando todas as doenças sexualmente transmissíveis com o uso da camisinha, o uso do preservativo, tá? Então, ele é o único método que é quase, não é 100%, quase 100% prevenível, tá? Não adianta ter pílula, que a pílula só vai prevenir gravidez, mas as doenças estão aí. Então, sem camisinha, realmente não dá para ter relação. E é isso que a mulher tem que ter em mente. E ela tem que trazer para si. Ela quer ter relação, beleza, vai, mas exige do seu parceiro o uso do preservativo, tá? Violência doméstica, tá? Também é um foco importante que trouxe pra gente o Outubro Rosa, tá? A questão da saúde da mulher. A mulher ainda é agredida, por mais que tenha todas essas informações, a gente ainda tem muitas mulheres sendo agredidas não só fisicamente, mas mentalmente, tá? Por seus parceiros de vida, tá? Por seu marido, por seus pais, por seus familiares. Então, tem a delegacia, tem jeito de denunciar, tem como correr atrás para evitar que isso continue acontecendo, tá? Violência sexual, tá? Também acontece, a gente ainda tem muitos casos, infelizmente, de mulheres sendo agredidas, de sendo assediadas, tá? A violência sexual não é só o fato de estuprar a mulher fisicamente, mas o fato de assediar ela, que seja no trabalho, que seja na escola, que seja no serviço, que seja em casa, a questão de você ser assediada, desejada e vir aquela pessoa ficar te buscando, te olhando, te assediando, te querendo, e se você não é uma coisa que te agrada, que não é recíproco, o seu sentimento, o seu desejo pela pessoa é uma agressão sexual. Então, sim, se você falou não, não é não, tá? E a pessoa tem que respeitar. E aí você estiver incomodado, você deve denunciar, tá? Não é vergonha. Existe um número, não sei se eu coloquei pra vocês aqui, ó. 180, tá? Então, a ligação 180, você fala na delegacia da mulher. E aí você pode passar o que você está sentindo, o que está acontecendo, como você se sente com o que as pessoas falam, o que a tal pessoa fala, o jeito, os convites, às vezes convite para ir para casa dela, para dormir, para trabalhar junto, coisa assim. Ou até mesmo a questão de passar a mão, né, em ônibus, em vans, tá? Acontece lá de ser, às vezes, a pessoa começa a tem questão de se masturbar perto para você ver ou ficar mostrando que tá interessado. E se não é uma coisa recíproca sua, é sim um assédio, então deve ser denunciado. Então a violência sexual não é só o ato sexual em si, é toda essa coisa por trás. Se não é uma coisa que você quer, que você quis e você também deseja, você quer que pare, tá? Se tá te incomodando, você quer que pare, você sente medo que aquela pessoa possa te agarrar no banheiro, né, que vai querer sair, aquela pessoa que fica te oferecendo carona e cheia de papinhos, entendeu? Se você tá se sentindo constrangido e com medo e ameaçado por aquela pessoa, isso é uma violência sexual. Então você pode sim denunciar também, tá bom? Então, coloquei pra vocês o telefone, tá? Então, aqui, ó, é o que a gente falou, né? Questão de saúde materna, a atenção obstétrica, a assistência em anticoncepcionais, tá? Questão de DST, violência doméstica e sexual, saúde das mulheres e dos adolescentes, daquela mudança de corpo, na questão de entrar na puberdade, do início da vida sexual da adolescente, tá? A mulher quando entra no climatério ou na menopausa, tá? A saúde mental e de gênero, tá? Doenças crônico-degenerativas, câncer ginecológico, saúde das mulheres lésbicas, das mulheres negras, das mulheres indígenas, tá? A questão da situação das mulheres que estão privadas de liberdade, ou seja, as mulheres que estão em prisão, tá? Então também tem o direito de toda uma assistência, tá?
separada. Lembra daquela parte da equidade? Então, aqui entra a equidade. Ou seja, todas são mulheres, negras, lésbicas, indígenas, as presas, todas são mulheres. Então, todas têm o direito, como igual, de serem atendidas, como um todo, de forma integral. Mas cada uma vai ter a sua particularidade, né? A gente tem as lésbicas, tem as negras, tem as indígenas, tá? Que elas estão mais predispostas a desenvolver algum tipo de doença ou outro, tá? Como a gente também tem as mulheres que trabalham em zona rural, tá? Então, às vezes, que não tem tanto acesso aos serviços de saúde, tanto acesso a questões ambientais e sanitárias. Então, também é importante ter elas com um atendimento integral, mas diante da sua equidade, diante das suas diferenças, tá bom? Coloquei para vocês aqui as 10 principais causas de morte nas mulheres brasileiras, né? A principal causa que a gente tem é um AVC, tá? Um acidente vascular cerebral, tá? Principalmente por causa do estresse, da ansiedade, tá? Mulheres com aumento de pressão muito alto hoje em dia, tá? AIDS, homicídios, gente, e homicídio muito, tá? Principalmente questões, os parceiros causando isso, tá? A maioria das vezes. Câncer de mama, acidente de carro, né? Neoplasias, né? Câncer, doenças hipertensivas, doenças isquêmicas do coração, diabetes e câncer de colo de útero. Ou seja, o que é os principais? Câncer de mama e câncer de colo de útero, que é o que traz principalmente o Outubro Rosa, não é a principal causa de morte das mulheres brasileiras, tá? Então, a principal é a AIDS, é a AVC, é o homicídio, tá? E depois que vem os outros, tá bom? Então, a gente tem que ver a mulher como um todo, sempre, tá? Então, a gente tem uma construção da política de saúde pública no Brasil, né? Foi uma conquista muito importante. E ela veio, principalmente com a colocação do planejamento familiar na Constituição Federal de 88, ela entra a questão do planejamento familiar, da questão da saúde pública, das políticas de saúde, e entra a questão da mulher poder escolher quando quer ter filhos, se quer ter filhos, qual o método contraceptivo que ela vai querer usar para evitar ter os filhos, tá? Com plenas garantias por parte do Estado para que as pessoas decidam se queiram ou não ter filhos, que foi regulamentado pela Lei do Planejamento Familiar em 96. Então, em 88 foi acrescentado o planejamento familiar na Constituição Federal de 88, tá? E ela foi regulamentada em 1996 por uma Lei do Planejamento Familiar. Agora é obrigatório todo município ter de forma gratuita a disponibilização do planejamento familiar para as mulheres, tá? Então, a saúde da mulher, ela tem que ser de forma integral, tá? E ela é uma política de saúde pública, tá? Ela foi um movimento social e de participação popular, tá? Que trouxe a Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher, que é chamada de PAINSME, tá? Em 2007, tá? Tem o PAISME, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, criado em 2007, tá? Onde ele aborda todos os ciclos de vida da mulher, as diferentes faixas etárias, tá? Os diferentes grupos populacionais, negros, deficientes, grupos de gênero, tá? Ele traz aquela questão da sexualidade, da puberdade, do início da vida sexual, da gestação, do parto, do pós-parto, da menopausa, todos os ciclos de mudanças principais da vida da mulher. Ele traz pra gente a questão da saúde sexual e reprodutiva, tá? Sexualidade, gravidez precoce, essas meninas adolescentes aí de 11, 12 anos engravidando, gente, tá? Aconselhamento reprodutivo, tá? Pré-natal de qualidade, a prevenção de DST, exames de rastreamento, a questão da violência, tá? De gêneros e a questão de vacinas. Lembrar de manter calendário de vacinação sempre dia. Só de criança? Não, de todo mundo. Todos os idosos, todos os adultos, tá? Homem, mulher, independente, todo mundo tem que manter cartão de vacina sempre em dia, tá? Então, a Organização Mundial de Saúde, tá? A OMS, ela traz os problemas de saúde que mais afetam as mulheres atualmente são as doenças cardíacas, tá?
seguidas pelas infecções respiratórias, como pneumonia, bronquite, DPOC, câncer de mama, e que muitas vezes é lembrado como o maior vilão pela mulher, ele aparece só em 10º lugar, tá? Então, igual eu mostrei pra vocês, o câncer de mama é importante, sim, mas não é só ele que mata as mulheres, não. As mulheres estão morrendo principalmente por doenças cardíacas, doenças respiratórias, por câncer e bem menos como câncer de mama. Outros tipos de câncer até, tá? O câncer de mama apenas em 10º lugar. Então, a lista das doenças, elas estão atrás de diabetes, hipertensão, complicações de parto, inclusive tão ainda maiores do que o próprio câncer de mama, ok?